Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para comentar um pouco mais a respeito aqui da Palavra de Deus. E nessa feita, eu quero falar como não ser enganado por Satanás. Eu quero trazer aqui para nós um esclarecimento para nós não sermos enganados por Satanás. Se você quer saber, quer aprender junto comigo, fica aí comigo até o final. Eu quero ler aqui o versículo que está no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3 e o versículo 1. Olha aqui o que diz. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Pois bem, eu quero começar por aqui, nós precisamos entender que tudo na Bíblia tem um significado. Então, quando aqui a Bíblia diz, Moisés escrevendo aqui o livro do Gênesis, ele diz que a serpente era a mais astuta entre todos os animais, Entre todos os animais que o Senhor tinha feito, a serpente era a mais astuta. A palavra serpente no hebraico é arum. Não, a palavra sutil, perdoa. A palavra sutil, a mais sutil em hebraico é arum. Também a palavra arum no hebraico significa sutil, sagaz e sensato. Para a palavra mais sutil, existe esses três significados. E o que me chamou a atenção é a palavra sensato. Eu fiz aqui uma análise em várias Bíblias, eu encontrei a palavra sutil e sagaz, mas não encontrei a palavra sensata. Mas dentro do original hebraico, para a palavra sutil, também pode usar sensato. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Quando a Bíblia diz que Satanás ele usou a serpente, por que ele usou a serpente? Porque a serpente era a mais astuta entre os animais. Porque era a serpente, entre todos os animais, era a serpente que tinha condições de enganar, de convencer a Eva a olhar para aquela fruta que não podia comer. É esse o ponto que eu quero que você pegue, que Satanás vai usar uma pessoa que tenha capacidade de te convencer que o que você está fazendo é certo, para você deixar de fazer o certo e fazer o errado. Satanás vai usar uma pessoa que tenha condição. Presta atenção. Olha aqui o que João escreve no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, o objetivo de Satanás é enganar. E João ainda João faz um complemento aqui, que ele fala que Satanás engana todo mundo. E Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, ele também usa essa expressão. Olha aqui o que Paulo fala. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentimentos. Então, a preocupação geral aqui dentro da Bíblia, tanto de Moisés no livro do Gênesis, tanto de Paulo em Coríntios, como João em Apocalipse, é prevenir que Satanás nos engane, Mas existe aqui uma forma para que nós não venhamos cair no laço do diabo. Só existe uma forma, e ela está registrada no Evangelho. A arma, o
segredo que nós precisamos para vencer Satanás e não ser enganado está aqui em Lucas capítulo 4 e a partir do versículo 1, que mostra aqui a tentação direta. Satanás tentou Jesus diretamente e tentou Jesus também por muitas vezes indiretamente, como ele falou na boca de Pedro. Mas olha aqui o que ele diz aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui está o primeiro ponto. Jesus cheio do Espírito Santo. Uma das armas principais para nós não sermos enganados por Satanás é estarmos cheios do Espírito Santo. Porque Jesus precisou estar cheio também do Espírito Santo. E a segunda arma está nos demais versículos, nas respostas que o próprio Jesus deu para Satanás, que era a resposta bíblica. Isso nos diz que precisamos ter conhecimento para vencer o inimigo, para vencer as adversidades, para vencer aquelas pessoas que tentam nos desviar do caminho. É preciso ter conhecimento. Volta comigo lá em Gênesis, que eu falei que a palavra a mais sutil, né, significa prudente. Pensa você conversando com uma pessoa sagaz, uma pessoa sutil, uma pessoa prudente. Você precisa ter mais conhecimento do que esta pessoa. Você precisa saber mais, ser mais sagaz e mais sutil, né? Então aqui, em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, nós vemos isso. Jesus vence Satanás com o Espírito Santo e conhecimento. Todas as respostas que Jesus deu para Satanás foi resposta dentro da Bíblia, mostrando que Jesus tinha conhecimento. Satanás estava conversando com ele e Jesus tinha conhecimento do que Satanás falava. Presta atenção que lá em Gênesis capítulo 3, a serpente cheia de Satanás, ela disse para Eva: não foi assim que diz o Senhor, que não comereis de todo o fruto? Ali faltou um pouco de conhecimento para Eva, né? Porque não disse todo, mas disse da árvore que está no meio. Então, está aqui, se você não quer ser enganado por Satanás, João disse que ele engana todo mundo, aqui no livro do Apocalipse. Paulo diz em Coríntios a mesma coisa, que Satanás engana. E Moisés escreve no livro do Gênesis, já no começo, que Satanás engana. Então, só existe duas formas para você não ser enganado. Está aqui, Lucas capítulo 4. Ter o Espírito Santo e ter conhecimento. Foi as duas armas que Jesus usou para vencer Satanás aqui, né? A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito discerne tudo e de nada é discernido. Então, são essas duas armas. Se você não quer ser mais enganado, se você não quer mais deixar de olhar para o alvo certo, através dos comichões no ouvido, você precisa ter o Espírito Santo e também ter conhecimento. Espero que esse conteúdo seja de bom proveito para a sua vida. E se você gostou, deixa aí o seu like e fica com nós aí. Semana que vem tem mais. Deus abençoe a sua vida.